E aí, galera, vamos para mais uma resolução de problema da Subregional 2025 da primeira fase aí, né, da maratona de programação. A prova que foi esse fim de semana. Começando o vídeo aí com contato, Instagram, né, se inscreve aí, deixa um joinha no vídeo se você gostou. E vamos então para o próximo problema aí. Já estamos no quinto problema mais feito, problema I. Se a gente olhar aqui o placar, né, o I aqui, esse rosinha aqui, né, ainda, né, foi o quinto mais feito aí, mas você vê que até ali, ó, 100 times ali, mais um pouquinho, né, fizeram um pouquinho menos que o M talvez aí, né, mas já é um problema mais difícil, né, comparado aos três, é, né, ou pelo menos menos feito, né, bem menos feito do que os três mais feitos. Enfim, vamos então para uma leitura dinâmica aqui e vamos resolver. Então, basicamente assim, vai ter uma exploração pela galáxia e tal, e vai ter um caminho que vai orbitar ao redor de estrelas, né? Então, primeiro assim, tem uma estrela, né? E você vai começar a orbitar por ela com um certo raio. E depois, quando você chega aqui entre duas estrelas, né? Você começa a orbitar pela outra estrela e forma um raio, né? E depois você, de novo, né, quando você passa aqui no caminho, você começa a orbitar pela outra estrela. E é basicamente assim que funciona. Mas ele fala, né, que para isso ser possível, o raio, né, que você da órbita deve ser estritamente menor que a distância euclidiana das estrelas e mais um. Então, assim, você orbita aqui por uma estrela e você tem que passar basicamente pelo meio das duas, né? Se você orbitar com um raio muito grande, aí você, né, por exemplo, aqui o raio tem que ser menor que 4. Não pode ser, né? Não pode ser maior que 4, senão não passa entre as estrelas. E é basicamente isso. E aí ele quer saber qual é o maior valor inteiro possível do primeiro raio de órbita para que tal que seja possível escolher valores para todos os raios de órbita, né, que tem. Então você vai ter o R1 e vai ter um raio para todas as estrelas, né? Precisa ser possível para todas. Ah, e caso não exista nenhuma configuração válida, aí é informar que é impossível, né? No caso aqui, botar um -1 na saída. E basicamente é isso. E ele fala que as estrelas, né? Sempre a estrela I com a I mais um sempre compartilha a mesma coordenada de X ou de Y, né? Então é sempre assim, né? Vai aqui para um lado, para cima, para o lado, para o lado, né? Ou é X ou Y igual aí nessa configuração. Ok, então vamos tentar ver como que a gente acha esse maior primeiro raio, de maneira que esse passeio aí seja possível. Então temos até 10 a quinta estrelas, as coordenadas aí pode ser negativo também, mas é um valor máximo, né? É um valor absoluto máximo de 10 a nona, e tal, então alinhados horizontalmente ou verticalmente e tal, e beleza. Ok, então assim, é, primeira coisa não importa muito é, onde está as estrelas, né? O que importa é a distância das estrelas. Vai importar a distância da primeira estrela para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta. E basicamente, então, a gente já pode pegar a entrada e já pegar simplesmente essas distâncias entre as estrelas, porque é a única coisa que importa. Então, vamos fazer um mini rascunho aqui. Então, assim, entrada, você transforma num vetor d de distância. Então, você pega as estrelas e faz um vetor d de distâncias, né, entre as estrelas, né? No caso, esse vetor vai ter n-1 posições, né? Então, n-1 distâncias, né? São distâncias, ok. Então, vamos dizer que D0 seja a distância entre a primeira e a segunda, né? D1 seja a distância entre a segunda e a terceira, e assim por diante. Então, o que a gente vai ter? Bem, o enunciado fala então que, por exemplo,
inicialmente, o raio, né, tem que ser menor que o D0, né, que é a distância entre as primeiras duas estrelas. Então, essa é a primeira condição. Agora, vamos ver, por exemplo, para o segundo raio, se você pegar aqui, por exemplo, qual é o segundo raio? O segundo raio, basicamente, é a distância, né, entre as duas primeiras estrelas menos o R, né, o raio que a gente está procurando, né, esse raio inicial. Nesse caso aqui, na verdade, começa aqui, né? Então, por exemplo, se o raio aqui é 1, né, o próximo raio vai ser 3, porque a distância é menos. Então, se você pensar no próximo raio, né, vai ser D0 menos R. Esse é o valor do segundo raio de órbita, né? E esse valor do segundo raio de órbita tem que ser menor que D1, né? Que seria aí a distância entre a segunda e a terceira estrela, né? Se você rearranjar aqui essa inequação, você vai ter que R é maior, né? Você passa o R para lá, passa as coisas para lá, é maior que D0 menos D1, né? Ok. Agora, qual é o próximo raio? O próximo raio vai ser justamente esse D1 menos o raio anterior, que era esse. Menos o raio anterior vai dar menos D0 mais R. E isso vai ter que ser menor que a próxima distância. Rearranjando, vai ter aqui R menor que D0 menos D1 mais D2. Ok? E vai assim por diante. Então, assim, esse aqui é o raio o terceiro raio aí, né? Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Qual é o próximo raio? O próximo raio é justamente esse D2 menos esse aqui. Então, vai ser D2 menos D1, aí vai ficar mais D0 menos R, menor que a próxima distância. E isso aqui vai dar, se você rearranjar, né, você vai botar R maior que, aí vai dar, vamos ver aqui se eu digitei errado aqui, e aqui é D2 menos, né, D1, aqui fica, tá, então vai ficar o R para lá, né, então tem que passar aqui e vai ficar D0 menos D1 mais D2 menos D3, né? E beleza. E assim por diante, se você continuar fazendo essas inequações, você está vendo um padrão aqui, ó, R menor que D0. Aí o próximo quando é ímpar, né, vai dar R maior que D0 menos D1. Aqui vai dar R menor que D0 menos D1 mais D2. R maior que D0 menos D1 mais D2 menos D3. E vai continuar assim, né? Esse sistema aí vão ser várias inequações. E, e você vê que dá para você ir montando, por exemplo, se a gente fizer essa soma, primeiro D0, menos D1, mais D2, menos D3. A gente vai achando todos esses valores. E esses valores vão ser, né, todos aqui, né? Menor, maior, menor, maior. Então a gente vai poder, com todas essas inequações montadas, a gente vai achar todos os valores que R tem que ser menor e todos os valores que R tem que ser maior. E a gente vai ter um mínimo e um máximo. E a gente vai ter que ver se sobra algum inteiro dentro desse intervalo, né? Se por acaso, né, o mínimo der maior que o máximo, aí já não dá, né? Mas e tem que sobrar também, tem que ter um raio, né? Como ele fala aqui, maior ou igual a 1. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente, com um for passando aí nas distâncias, a gente deve conseguir um limite superior, limite inferior, e aí a gente verifica se é possível, e depois, se for possível, a gente vai pegar o valor que tem máximo ali, né, de limite, menos 1, vai ser a resposta. Então, eu acredito que a gente consiga resolver assim. Vamos, então, resolver. Então, a gente vai ler o n, vai ler os pontos e vai pegando as distâncias deles aí. Ok. Vamos pegar aqui o n.
leu o n, ok. Aí aqui, eu não preciso nem, assim, salvar muito bem o x e y. O que importa é a distância, assim, né? Eu vou pegar aqui o last x, last y, para ser o x e o y do último ponto. Eu vou começar lendo, né, a primeira coordenada nesse last x e last y. Então, eu peguei o primeiro ponto ali, né, com essas variáveis. Ok. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso ir passando aqui pelos pontos. Então, vai ser n, né? Eu já li um deles, então eu posso fazer como se eu tivesse assim, começando no 1 e i menor que n. Então, vai ler os próximos n menos 1 pontos, né? Aqui eu leio o x e leio o y, né? E eu pego, por exemplo, né? Vou fazer aqui meio separado para ficar mais legível. Vou fazer distância. A distância desse ponto para o último vai ser justamente o quê? Vai ter que ser a distância aí, né, euclidiana. Nesse caso que vai ter ou x ou y igual, essa distância vai ser basicamente ABS de leste x menos x mais ABS de leste y menos y. Perceba que essa conta vai dar a distância euclidiana também, porque um deles vai dar zero, o outro vai dar a distância com menos ou mais, e aí com o valor absoluto, né, dá a distância certinho aqui. Ok. Aí, além dessa distância, a gente pode ir fazendo essa soma, né, esse número aqui, né? Então, eu vou fazer uma soma aqui, começando com zero. Aí eu faço assim, soma mais igual, e eu faço, por exemplo, mais essa distância, só que tem que ser vezes, se o i for par, né? Se o i for, na verdade, se ele for ímpar, eu posso colocar menos 1, senão eu coloco 1. Então, assim, se for ímpar, eu tenho que botar com menos, né? Senão eu boto com mais. Então, pode ser assim, por exemplo, você pode fazer um if, né? Se você achar melhor, essa é uma maneira. Então, essa soma vai estar menos distância, mais distância, menos distância, mais distância. Ok. E aí eu tenho que ter aqui um valor mínimo e um valor máximo, né? Aí o mínimo a gente pode começar aqui com... o valor mínimo do raio, né? O raio tem que ser maior que zero. Então, aqui o V mínimo com certeza é zero, né? O máximo do raio, teoricamente, não tem. Então, a gente põe um valor como se fosse um infinito, né? Aqui, né? Por exemplo, aqui só tem que tomar cuidado, né? Que a maior distância que pode ter entre duas estrelas é 2 vezes 10 a nona, né? Essa é a maior distância que pode ter, né? Então, define infinito. Aí, por exemplo, 2, né, 10 a nona aqui. Aí eu, né, tem que tomar cuidado com o overflow aqui. Aí a gente põe 100 aqui. Então, esse aqui é um valor maior do que qualquer possível resposta. Então, por enquanto, tá aqui. Aí a gente pode fazer assim, ó. A gente está vendo que quando a gente está lendo, aqui no caso, por exemplo, o 1, ele vai dar essa inequação. Então, o 1 vai dar a primeira distância e esse vai ser menos. Quando vai o 2, vai ser maior, né? Então, para os ímpares, vai dar limites superiores, né? Então, assim, se i resto 2, né? Então, se i for ímpar, a gente pode fazer, ele vai interferir no Vmax, né? Então, Vmax é igual a mínimo entre Vmax e essa soma, né, que a gente está fazendo. Se não, aí vai interferir no V mínimo, né? O V mínimo vai ser o máximo entre V mínimo e essa soma que a gente está fazendo. Beleza. Aí no final a gente pode mandar o quê? Se o V mínimo for menor
que Vmax menos 1, né? Então, se esse valor, que é o Vmax menos 1, que teoricamente é o maior valor possível, for maior que esse V mínimo, né? Então, que nem, por exemplo, o V mínimo é 0 e o Vmax é 2. Isso quer dizer que tem o 1, né, entre os dois. Então, com essa inequação, com certeza esse aqui é um valor válido, né? Que é o primeiro, o maior inteiro. Então, Vmax menos 1 é a resposta. Se não, é menos 1, porque não tem resposta possível, né? Se isso aqui não satisfazer, isso aqui é o valor máximo possível. Se isso aqui não satisfazer, então tem um intervalo aí que não tá rolando. Ok, deixa eu... Aqui, então, vamos testar. Eu acho que não preparei aqui. Vou puxar aqui os casos de entrada com o plugin. E vamos lá, vamos rodar. Tá. Aqui deu algo... Ah, tá. E aqui eu esqueci de atualizar, né? Que o last de x tem que virar x e o last y tem que virar y, né? Pra gente meio que não precisar salvar os pontos, né? Então, aqui a gente faz isso aí. E tem mais algum probleminha, né? Vamos ver aqui. Y com y, x com x, distância. Aqui. Aqui, não sei se tem precedência de operador aqui. Acho que não. Vamos lá, que o Vmax, Vmin. O Vmax é o mínimo do Vmax e soma. Né? O Vmin é o máximo de Vmin e soma. O soma começa com 0. Aqui tem que ver também que talvez eu errei a paridade aqui. Quando esse primeiro aqui é positivo, então aqui eu errei a paridade, porque esse aqui é o 1, mas o i igual a 1 tá dando o d0, ele que faz o d0, então acho que eu errei ali o sinal aí na conta, sim, justamente isso aí que estava errado. Então aqui deu 3, menos 1 e 2. Bateu com as respostas nesse aqui é impossível. E acredito que seja algo assim para resolver, né? Estamos fazendo ao vivo aqui, vamos ver se tá certo mesmo. Investigação cósmica. E vamos mandar, vamos verificar aí se deu certo. Né? Nosso programa aí ficou ORDN, né? Simplesmente um for aí passando, né? E foi aceito, aliás, também memória OD1, né? A gente não precisou nem salvar nenhum tipo de vetor, né? Só, né? Dessa maneira que mantendo os últimos x e y, a gente não teve que salvar nada, né? Tempo OD-n e memória OD1, então ficou bem levinho, né? E esse aí foi o problema. E aí que, sim, teoricamente não era tão difícil, mas meio que, né, a geometria ali, acho que deve ter uma pegada um pouco para realmente achar essas inequações aí, né? Às vezes se você olhar isso aqui parece que é mais complicado do que é, né? Então, foi isso aí o problema. E aí o quinto mais feito da prova. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se inscreva aí, Instagram, contato. Beleza, até o próximo vídeo.